Salmo de número 46. Para algumas traduções é o de 47, mas a grande maioria aqui está com a Bíblia de Ave Maria. É o quê? Está escrito assim: ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Coré, povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível, o grande Rei do universo. Ele submeteu a nós as nações, colocou os povos sob nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som das trombetas, cantai a glória de Deus, cantai a glória de nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do universo, entoai-lhe, pois, um hino. Deus reina sobre as nações, Deus está em seu trono sagrado. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo de Deus, de Abraão, pois a Deus pertencem os grandes da terra, a Ele, o soberanamente grande. Palavra da nossa salvação. Pois bem, irmãos, nós sabemos que os Salmos, o livro dos Salmos, tem vários autores, dentre eles Davi, o amado de Deus. Mas esta passagem aqui em específico, foi escrito pelos filhos de Coré, eram levitas do templo. Aqui eles estão louvando a Deus, estão adorando a Deus, estão cantando a Deus, logo que eles eram levitas, cantores, adoradores. E tem uma parte aqui que é uma profecia. É o verso de número 6. Está escrito assim, ó: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som das trombetas. É o salmo responsorial do dia da ascensão do Nosso Senhor, né? Tem a solenidade da ascensão do Nosso Senhor. E ali no salmo, quando respondem, é o verso de número 6, né? Existe outra passagem também que a gente vai ler mais para frente, que está mais específico, falando da ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo. É Davi falando lá no Salmo de número 23, se eu não me engano. Em outras traduções, Salmo de número 24. Nós vamos caminhar pelas Sagradas Escrituras até chegar no momento da ascensão. E aí chegaremos no momento que os anjos estão adorando a Deus. Nós vamos caminhar um pouco pelos evangelhos e depois vamos deslanchar ali no Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, que é a ascensão do Nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos falar da adoração ao Senhor, ao Deus do universo, que é o tema de hoje. Irmãos e irmãs, nós sabemos que o Nosso Senhor Jesus Cristo nasce em Belém de Judá, né? Era para ter nascido em Nazaré,
Mas como o imperador César Augusto abre o decreto, cada um deveria fazer um recenseamento, cada qual em sua terra, né? E São José, o chefe da família, levam a família toda para fazer o recenseamento. A Virgem Maria estava prestes a dar à luz, né? E Jesus nasce ali, na pequena aldeia de Belém, né? E antes deles voltarem para Nazaré, Deus fala em sonho para São José: olha, não torne a Nazaré porque Herodes quer matar a criança, vai para o Egito, foge para o Egito. Depois eles têm outro sonho, depois de um bom tempo: pode voltar para Nazaré porque Herodes já morreu. E ele cresce ali em Nazaré, né? As Sagradas Escrituras não falam sobre a morte de São José, né? Ele fica toda a vida com sua mãe. Ali com 30 anos ele começa seu ministério, sua vida pública. Ele fica 30 anos com a sua mãe. Claro, fica mais do que isso, mas especificamente ali na casa, sem se mostrar, sem se apresentar para o povo especificamente 30 anos, né? E tem gente que duvida do quão nosso Senhor Jesus Cristo ama sua mãe. Eu já sou considerado velho, entre aspas, né? E tem muitos anos, quer dizer, eu sou considerado velho, entre aspas, e ainda não tenho 30 anos. E tem muitos anos que eu saí da casa da minha mãe, saí com 16 anos, da casa dos meus pais. Imagina se eu estivesse na casa dos meus pais, juntamente com a minha mãe, até os 30, é muito tempo. Nem nosso Senhor Jesus Cristo ficou. É uma prova de o quão Ele ama a tua mãe, né? E Jesus, depois que começa seu ministério, Ele faz muitos milagres, prodígios, Ele prega a palavra, né? Seu primeiro milagre foi ali em Canaã da Galileia, transformando água em vinho, João capítulo de número 2. E foi pedido da sua mãe, né? Ele diz assim: mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele diz assim, mas ele faz o milagre, ele obedece a sua mãe. Ele ressuscita mortos. Existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. A palavra de Deus vai nos dizer assim que ela tinha gastado todos os seus haveres, ou seja, tinha gastado todos os seus bens com os médicos e por nenhum deles pudera ser curado. A palavra de Deus vai falar que ela já tinha 12 anos com essa enfermidade, ela sangrava. E Jesus o cura. Ele entrando ali em Jerusalém, quando ele vai para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, Talita Cumi, esta determinada mulher toca nele e ela é curada. Ela acreditava assim: olha, se eu ao menos tocar na orla do teu vestido, eu serei curado. Já deu sede. Com licença. E aí, esta mulher é curada, porque ela acreditou. Jesus vai caminhando para a casa de Jairo. A princípio, quando Jairo vai dar a notícia, vai pedir o nosso Senhor Jesus Cristo para curar sua filha, ela ainda estava viva. A menina de 12 anos. Mas depois, quando ele está prestes a falar com Jesus, um dos seus empregados o chama e diz assim: olha, não precisa mais importunar este homem, porque a filha que tu deixastes viva na tua casa já não está mais viva, está morta. Mas mesmo assim, Jairo decide falar com Jesus. Aí Jesus diz assim: olha, não se preocupe, a sua filha, ela não está morta, ela está apenas dormindo, e eu vou até a tua casa. A palavra de Deus vem dizer assim: quando Jesus chega na casa de Jairo, ele encontra uma multidão de gente choramingando, e Jesus dá a seguinte ordem: olha, só vai entrar no quarto onde a menina está, eu, Pedro, João e Tiago, que é o trio da confiança, e os pais da menina. E Jesus ressuscita aquela menina. Jesus ressuscita também outra,
a filha da viúva de Naim. Jesus ressuscita também Lázaro. A palavra de Deus vai nos dizer assim que já tinha 4 dias que Lázaro estava morto, já cheirava mal. Por onde Jesus passava, ele deixava rastros de milagres. Por onde Jesus passava, ele deixava o sobrenatural de Deus, ele é o próprio Deus. Ele pregava a palavra, ele caminhou sobre as águas. Ele encontrou com a mulher apanhando água no poço de Jacó, a mulher samaritana, e diz para ela tudo que ela tem feito. E diz assim para ela, que aquela água que ela tem para dar, aquela água do poço, quem beber tornará a ter sede. Mas a água que eu lhe der, quem beber nunca mais tornará a ter sede. Existia um discípulo que se encontrava às escondidas com Jesus, chamado Nicodemos, e Jesus diz assim para este homem, dizendo também para nós: aquele que não renascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Por onde ele passava, ele pregava, ele curava os enfermos. Se tinha algum aleijado por onde ele passava, era curado, algum coxo voltava a andar. Se tinha algum cego, voltava a enxergar. Se tinha algum mudo, voltava a falar. Se tinha algum demoniado, alguém com uma possessão demoníaca, era liberto. Ele restaura, ele renova, ele transforma. Se tinha alguma pessoa triste, se alegrava. Quando ele falava, a sua palavra rasgava os corações daqueles que ouviam. O seu olhar penetrava o nosso coração. Jesus é poderoso. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus vivo. E por onde ele passa, ele faz milagres, ele faz prodígios. Eu quero falar para vocês que estão presentes aqui esta noite, para essas pessoas que estão assistindo este vídeo, que independentemente da situação que você está vivendo, independentemente da tua enfermidade, tu está com depressão, tu perdeu a vontade de viver a vida, saiba que Jesus é capaz de mudar todo o quadro, toda a situação. Jesus é poderoso. E ele é submetido à morte de cruz, por conta do pecado dos nossos primeiros pais, a desobediência. Todos nós estávamos fadados à morte. Ninguém ia entrar no reino dos céus. E Jesus perguntou para Satanás, Deus perguntou para Satanás, qual é o preço? É o teu filho, é o cordeiro sem mancha, sem pecado, morrer em sacrifício desse povo. Jesus não hesitou, eu vou pagar o preço. Eu vou morrer na cruz. Eu vou derramar até a última gota do meu sangue, porque eu quero ver cada um de vocês lá no reino dos céus. João, capítulo número 14, eu tenho um lugar, na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu tenho um lugar para vocês lá. Ele morre. Ele é espancado, Santa Brígida fala que ele leva 5.480 socos na cara. O profeta Isaías já tinha profetizado que ele apanhou tanto que suas costelas ficaram para fora. E ele estava apanhando e dizendo, pode bater, é por vocês, eu quero ter comunhão com vocês. Nosso Deus nos ama tanto que chega a ter ciúme de nós. Ele morre, mas ele venceu a morte. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui, lá em Lucas, no capítulo de número 24. Vocês não precisam pegar, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Está escrito assim, ó. No primeiro dia da semana, muito cedo, dirigiam-se ao sepulcro com os aromas que haviam preparado. Acharam a pedra
removida, longe da abertura do sepulcro, entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Não sabiam elas o que pensar quando apareceram em frente delas dois personagens com vestes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, disseram-lhe eles, os anjos dizendo, olha, para aquelas mulheres, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Eu vou repetir. Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos disse, quando ele estava na Galileia, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores e crucificado, mas ressuscitará ao terceiro dia. Irmãos, a pedra rolou, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que depois da sua paixão, depois da sua ressurreição, ele fica 40 dias com os seus discípulos, comendo, bebendo e falando das coisas do reino de Deus, e diz assim, olha, não vos afastais de Jerusalém. Eu vou parafrasear para vocês. Não vos afastais da casa de Deus, não vos afastais da Santa Missa, do altar, do Santo Rosário, da vida de oração, da comunhão com os irmãos. Não vos afastais de Jerusalém, mas esperai aí o cumprimento da promessa feita pelo meu Pai. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo daqui a poucos dias. Os discípulos reunidos diziam, Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes eles, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá o Espírito Santo de Deus e vos dará força. Dizendo isso, elevou-se ao céu. Ele foi assunto aos céus. Agora que eu vou entrar no mistério. Quando Jesus chega ao céu, Jesus sempre morou no céu. Mas ele ficou 33 anos aqui conosco. Claro que não podemos falar desse tempo lá no céu, já que nós estamos fora da realidade do céu, né? O tempo de Deus é diferente, né? Nós estamos presos num tempo. Já lá no céu não tem esse negócio de tempo, hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2 anos. Mas quando Jesus chega nos céus, olha o que vai dizer. Levantai, o que os anjos vai dizer. Levantai, ó porta, os vossos dintéis. Eu vou explicar para vocês o que é dintéis. Dintéis é como se fosse uma cabeça de uma porta. É como se a porta já tivesse aberta, mas é para reganhar mais. Não sei se vocês... Acho que vocês são uma parte que pode ser que já morou na roça? Já? Tem aquelas casas antigas que a porta tem 2 partes, não tem? Né? Então é como se estivesse dizendo assim, ó. Já tem condição de entrar, mas o Rei da Glória está chegando, então abre bem aberta, porque o grandão de Israel está entrando e ele precisa de espaço. Então, olha o que está dizendo aqui os anjos. Uns anjos dizendo para outros, levantai, ó portas, os vossos dintéis. Acabar de abrir, como se diz o mineiro. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Uns anjos já estavam entendendo, aqueles que já estavam no mistério profundo. Já aquele que estava numa hierarquia menor não sabia o que estava acontecendo. E perguntou, quem é este Rei da Glória? Aí os outros anjos que estavam no mistério mais profundo disseram, é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó pórticos, os vossos dintéis. Acaba de abrir a porta, os portões eternos do céu. Levantai-vos, ó pórticos antigos, para que entre o Rei da Glória. Eles perguntam de novo, quem é este Rei da Glória?
Aí os anjos que estavam mais profundos no mistério: é o Senhor dos exércitos, é Ele, o Rei da glória. Ele chegou no céu. Os anjos estão nos ensinando a adorar. Os anjos estão nos ensinando a entrar no mistério. Nós precisamos adorar, gente. O livro dos Salmos nos ensina como devemos adorar. Quantas e quantas canções foram tiradas deste livro. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos adorar o Deus do universo. Na nossa vida cotidiana, nós passamos por dificuldades, nós desanimamos, mas quando nós vamos para a presença do Senhor, quando nós vamos para o altar, para o sacrário, ou até mesmo na nossa casa, quando entramos para dentro do nosso quarto, fechamos a porta e começamos a adorar, aí o mistério acontece, aí o sobrenatural acontece. Aí nós que nos encontrávamos fracos, deprimidos, tristes, depressivos, agora estamos mais fortes. Agora estamos mega fortes, porque nós estamos adorando o Rei dos Reis, o Deus poderoso da batalha, o Deus que criou os céus e a terra. Aquele que não sabe o que é perder uma batalha, o Deus das fileiras de Israel, das fileiras e trincheiras. Nós precisamos adorar o Senhor, gente. Nós precisamos ler o livro dos Salmos, nos inspirar. Os autores do livro dos Salmos, como os filhos de Coré aqui, como Davi e tantos outros, foram inspirados pelo Espírito Santo. E se nós queremos também ser inspirados, nós temos que ler os Salmos. Nós temos que adorar o Senhor de manhã, meio-dia, à noite. Nós temos que entrar no mistério profundo. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. E como é que nós vamos ter intimidade com o Senhor? É adorar. É dizer santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter o hábito de adorar, gente. Nós precisamos adorar. Existia um bom velhinho, fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, ele sempre dizia assim: nós não adorarmos, nós não aguentaremos. Na nossa vida tem tribulações, tem aflições, e nós só vamos aguentar se nós adorarmos. É tanta correria, nós passamos por situações difíceis, mas nós só vamos aguentar passar por tudo aquilo se nós adorarmos. Nós precisamos adorar. Então vamos ficar de pé para nós adorarmos o Deus